Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui! Depois do jogo, Atlético Mineiro 2, São Paulo 3. Iguais! São Paulo 3. Dirão, não, mas o Atlético ganhou por 2-1. Ganhou por 2-1. Mas o São Paulo havia feito um gol lá no Morumbi e ganhou por 1-0. O Atlético tinha que ganhar por diferença de 2 gols. Ganhou apenas por 2-1. Portanto, o gol na casa do adversário vale 2. O São Paulo fez 3-2. No cômputo geral deste grande jogo, deste jogo histórico com 2 tempos. 90 minutos no templo sagrado do Morumbi com 1-0 para o DRest. E 90 minutos lá no Horto, onde dizem que quem cair, que quem chegar está morto. Atlético Mineiro 2, São Paulo 1. No cômputo geral, São Paulo 3, com o gol na casa do adversário e o gol no templo, Atlético Mineiro 2. Adeus São Paulo! Deu São Paulo iguais! O São Paulo é mais uma vez semifinalista da Copa Libertadores da América. É o maior semifinalista de todos os tempos. Aliás, o São Paulo é o clube brasileiro que mais vezes ganhou Libertadores e que mais vezes chegou à final e que mais vezes chegou à semifinal. Com esta vitória de 3-2 diante do Atlético, lá no Horto nesta quarta-feira. Ah, dirão, o São Paulo perdeu. Eu estava vendo o jogo no meu telão e muita gente começou a me ligar, logo no começo do jogo, Doutor São Paulo, o que será do São Paulo? Mas eu já tinha dito tudo aqui. Eu falei no último depois do jogo, na semana passada, que o negócio era o seguinte, essa vantagem de 1-0, que muita gente da grande imprensa, da grande mídia, vinha dizendo que era uma vantagem desse tamanhozinho aqui, é uma vantagem e tanto na Libertadores. Se você joga em casa e vence por 1-0, você tem plenas condições, o time tem plenas condições de fazer o resultado na casa do adversário. Se você tiver consistência tática, consistência emocional, você vai fazer o resultado. Porque basta um gol, se você ganhou de 1-0 na sua casa, para que o adversário tenha que fazer 3. E em choque de clubes, de times em pé de igualdade, um time ganhar de 3 do outro, é duro, não é fácil não. E foi o que aconteceu. O São Paulo entrou com a sua velha formação. Aliás, a formação que está ficando na cabeça dos devotos. Parece futebol dos anos 50, 60, quando a gente sabia a escalação de trás para frente. Se você pegar um time do São Paulo de 1963, quando o São Paulo foi vice-campeão paulista, então você recitava Sully, Deleu, Bellini e Riberto, Dias e Jurandir, Faustino, Prado, Pagão, Benê e Cecílio Martínez. Então agora tá pegando essa moda, porque o São Paulo tá repetindo o time. É assim que se faz um time de futebol, você ganha entrosamento. E os devotos estão se acostumando com Denis, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena. Hudson, Thiago Mendes, Kelvin, Ganso e Michel Bastos com Caleri na frente. O São Paulo entrou com o que tinha de melhor. Felizmente, Maicon e Michel Bastos se recuperaram, puderam jogar o jogo inteiro. O Michel era dúvida, o Maicon era dúvida. Ambos saíram contundidos na grande primeira partida aqui em São Paulo, no Templo Sagrado do Morumbi, quando o São Paulo venceu por 1-0. E Paton Balsa, esse Paton Balsa é um grande construtor de muralhas. Montou outra muralha lá, no tal Horto. São Paulo entrou com 4 fechados ali em linha na defesa, 5 no meio-campo, com Hudson e Thiago Mendes à frente da zaga, Kelvin e Michel Bastos fechando os lados e Ganso flutuando, para servir Caleri, que ficava isolado na frente. E novamente o esquema tático do São Paulo deu certo. O São Paulo entrou vacilante, eu confesso. São Paulo entrou vacilante, eu admito. São Paulo que entrou em campo era um São Paulo nervoso, era um São Paulo que trouxe dúvidas a 18 milhões de devotos no mundo inteiro. Porque logo aos 6 minutos, o tal Casares abriu a contagem, fez 1-0 para o Galo.
E aos 11, o tal Carlos, que também não havia jogado aqui no Templo do Morumbi, aumentou o placar. Fez 2-0 para o Atlético. Eu vou repetir aqui, muita gente começou a me ligar, né? E me mandar o WhatsApp. Claro, torcedores rivais, né? Gente, os secadores. Doutor São Paulo, vai de 5, vai de 4. Mas a ninguém eu respondi. E eu que estava vendo o jogo no meu telão, ao lado de muitos devotos, eu disse apenas o seguinte: o São Paulo veio aqui para jogar por um golzinho. Se o São Paulo fizer um gol, o São Paulo está classificado. E não deu outra. O São Paulo, que perdia aos 11 por 2-0, fez o gol aos 14 com o Michael, avec la tête. Então o jogo tomou outra dimensão. Porque o Atlético aí precisava fazer 3. Tinha feito 2, é verdade, mas precisava fazer 3. Né? Precisava fazer 3. Então a situação ficou difícil. Porque, repito aqui, em jogos entre times da mesma estatura técnica, fazer 3 gols no adversário é muito difícil. Então o São Paulo se postou lá atrás, o São Paulo se acomodou no jogo, o São Paulo, depois dessa pressão inicial, fez o primeiro gol, o gol que valia por 2, e se assentou. E passou a jogar tranquilamente, passou a trocar a bola, passou a trazer perigo também, ainda mais para o gol do Atlético Mineiro. O São Paulo chutou uma bola na trave, a bola de cabeça do Rodrigo Caio na trave. O São Paulo poderia ter feito o segundo gol perfeitamente lá, o que obrigaria o Atlético a fazer 4, e ficar ainda quase que impossível. Então o São Paulo jogou de igual para igual. Um primeiro tempo com uma atuação muito boa do Maicon, com uma atuação muito boa do Hudson, com os 2 meias fechando muito bem o lado direito com o Kelvin e Michel Bastos fechando muito bem pelo lado esquerdo, com o Mena pouco se atrevendo a ir para o ataque, né? e fechando ali aquele lado direito. E a atuação duvidosa de Bruno e principalmente de Denis. Eu disse lá nas redes sociais, quando o São Paulo tomou o segundo gol, ele disse: chegou o fim do Denis. Porque o Denis, na minha opinião, falhou nos 2 gols. Falhou nos 2. O São Paulo não precisava ter tomado esses 2 gols. Foram 2 cruzamentos. 2 cruzamentos para a área. Num deles o Denis saiu, defendeu, mas largou. E na volta o atacante atirou a bola para o gol. Né? E a bola entrou, porque o Denis parecia um zagueiro. Não, precisa aprender. Sai do gol, não pega, tem que voltar e sair, pular na bola. E não correr para a bola como se fosse um zagueiro. Marcou de canela, marcou um gol contra o Denis. E no outro não saiu do gol. Dirão: a culpa foi do Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio não cabeceou. Mas eu volto a dizer aqui aquilo que eu venho dizendo há muito tempo com relação ao Denis. O Denis sai muito mal do gol, é caçador de borboletas. E isso causa um grande problema no miolo da zaga, porque os zagueiros esperam a saída do goleiro. Bola na pequena área, no meio da pequena área, os zagueiros esperam a saída do goleiro. O goleiro normalmente tem 1,90 m ou mais. E o goleiro com as mãos espichadas, com as mãos levantadas para o céu, o goleiro fica de 2 vezes o tamanho do centroavante, o tamanho do atacante que vem para cabecear a bola. E, portanto, com melhores possibilidades de defender. Mas não é o caso do Denis, porque ele sai mal e não acha a bola. No primeiro gol foi assim, ele não saiu, ficou no gol, o atacante cabeceou, ele largou a bola, né? E no segundo ele não saiu, simplesmente não saiu, houve a cabeçada e a bola foi para dentro do gol. Então foram 2 falhas do Denis, o São Paulo tomou 2 gols, perdia por 2-0 aos 11 minutos, fez o gol da salvação logo aos 14 minutos, 3 minutos depois se assentou em campo. Fez um primeiro tempo se resguardando, mas levando o perigo, descendo, indo lá à frente, uma luta incessante de Caleri, Ganso muito bem marcado, mas o São Paulo levando o perigo, tanto que eu repito, Rodrigo Caio deu uma cabeçada e a bola bateu na trave, e no segundo tempo o São Paulo voltou e colocou lá suas 2 linhas, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena, Hudson, Thiago Mendes, Kelvin bem recuado, Michel Bastos bem recuado e o Ganso tentando chegar um pouco mais à frente e armar, e aniquilou o Galo. Mas o Galo atacou. Quem for ver o videotape deste jogo, agora com isenção, foi na hora todo mundo sofreu, eu também sofri. Todos os devotos sofreram, parecia uma avalanche do Galo para cima do São Paulo, mas não foi tanto assim não. Porque o São Paulo soube se fechar lá atrás, o São Paulo soube se defender, tanto pelos flancos quanto pelo miolo. Uma partida exuberante de Maicon.
O Rodrigo Caio falhou, porque não cabeceou aquela bola no primeiro gol. Mas eu divido a responsabilidade dele com o Denis. E acho que o Denis falhou ainda mais. Porque aquela bola, o zagueiro, o quarto zagueiro, espera que o goleiro saia. Né? O Rodrigo Caio que se recuperou e que no primeiro tempo, depois do gol, já havia se recuperado e no segundo tempo também jogou uma grande partida. O Hudson como um general na meia cancha, marcando como um leão. Aliás, o Hudson foi escolhido o melhor jogador da partida pelos organizadores da competição. Eu não escolheria o Hudson, mas ele foi sim um dos melhores jogadores do São Paulo em campo. E com uma luta incessante dos seus 11 jogadores. Destaques para Maicon e Hudson. Ganso não brilhou tanto assim, mas o restante dos jogadores do São Paulo, ninguém comprometeu. Foi uma muralha. Exceção feita aos 11 minutos, digamos aos 15 minutos, aos 14 primeiros minutos, até o São Paulo empatar, porque o São Paulo entrou desarvorado no campo, o São Paulo foi um. Mas depois dos 15 minutos, o São Paulo foi outro. O São Paulo retomou a tranquilidade para jogar, o São Paulo recolocou o regulamento embaixo do braço, formou as suas duas linhas e ficou esperando o Galo. E o Galo não teve forças para fazer o gol. O Galo teve mais a bola, o Galo esteve mais próximo do gol do São Paulo, mas que perigo, na verdade, o Galo levou. Teve uma bola na trave no primeiro tempo, no momento da pressão, quando já estava 2-0. Teve, o São Paulo estava desarvorado. Mas depois disso, qual foi o momento perigoso? Nenhum. Nem no primeiro tempo, nem no segundo tempo. O São Paulo também mandou uma bola na trave, através do Rodrigo Caio. Então, bola na trave por bola na trave, e gol por gol, o São Paulo precisava de um para valer, 2 fez. E se fizesse aquele segundo, aí logo no primeiro tempo, o Galo já diria adeus ao jogo. O certo é que o clube das 3 cores mais lindas do mundo está outra vez qualificado para mais uma semifinal da Copa Libertadores da América. Méritos para esse time, méritos para esse elenco, porque ninguém dava nada, eu mesmo duvidei demais desse elenco, né? E méritos, acima de tudo, parece que houve união lá no vestiário, né? Depois de certos acontecimentos, depois da chegada do Lugano, a coisa se assentou lá no vestiário, o time resolveu jogar bola. E também houve o pagamento de salários atrasados, tudo aquilo passou e o São Paulo mudou. Agora o São Paulo é coletivo, o São Paulo é um time onde todos se ajudam, são 11 soldados e quem entra não destoa não. Porque nesse jogo, o Wesley entrou no lugar do Thiago Mendes. Thiago Mendes não fazia uma boa partida, não. Foi mais ou menos no primeiro tempo e sumiu no segundo. Mas o Wesley foi muito bem. Fechou ali pelo lado, pelo meio, mais pelo lado esquerdo, fechou a zaga. E entrou também o Matheus Reis no lugar do Michel. Porque o Michel vinha de contusão, né? O Michel estava contundido, voltou naquele jogo, fez o gol do São Paulo. Um gol que vale ouro lá no Templo Sagrado do Morumbi. E saiu, né, aos 32 para a entrada do Matheus Reis. Antes já havia entrado o Wesley no lugar do Thiago, aos 24 minutos do segundo tempo. O São Paulo se fechou ali com sangue novo com Wesley e Matheus Reis, que é outro lateral esquerdo e que ficou fazendo ali a dupla de marcação com o Mena pelo lado esquerdo para não deixar o Galo entrar, muralha, né? E entrou o Allan Kardec, mas o Allan Kardec entrou aos 42, 43 do segundo tempo no lugar do Leão Caleri, do lutador Caleri, que foi sempre um gigante lá na frente. Caleri joga sozinho, mas ele incomoda, ele inferniza a defesa do adversário. Ele levou cotovelada, ele levou entradas maldosas dos jogadores do Atlético e ele não se intimida, não. O Caleri não tem medo de cara feia. Ele encarou até o fim, saiu só aos 42. De modo que o São Paulo se manteve com aquela muralha. E eu dizia aqui, méritos para esse elenco todo, que se fechou e que está jogando agora de uma forma coletiva. Quem entra não decepciona, os titulares jogam para se ajudar e méritos, acima de tudo, para Paton Balsa. Paton Balsa é, na verdade, um criador de muralhas, é um construtor de muralhas. Esse Paton Balsa já ganhou 2 vezes a Libertadores, jogando sempre assim, jogando sempre com essas 2 linhas, jogando sempre no 4-5-1. Foi assim que o Paton montou lá o São Lourenço, foi assim que o Paton montou as 2 equipes dele que foram campeãs da Copa Libertadores da América. Paton deu uma identidade ao time do São Paulo,
Paton deu personalidade ao time do São Paulo, que se defendia muito mal, atacava mais ou menos, mas se defendia muito mal. Hoje o São Paulo se defende muito bem. Para Paton, o melhor ataque é a defesa, mas tá dando certo. O Paton tá levando o São Paulo e leva o São Paulo a mais uma semifinal da Copa Libertadores da América. Ah, eu estou caindo de glória. Disseram que quem chegava ao Horto caía morto. Mas hoje, nesta quinta-feira, um dia depois do jogo São Paulo 3, repito, no cômputo geral, Galo 2, não é? Quem está morto no Horto é o próprio Galo. Porque o São Paulo, mais uma vez, pontificou e mostra por que é ele o grande ganhador de Copas. Porque é ele o grande copeiro da América do Sul. Porque é ele o grande e maior campeão de Libertadores do Brasil e lá, em toda a América, um dos maiores bichos papões. Parabéns a todo o elenco do São Paulo, parabéns a El Paton Balsa, Edgardo Balsa, que está fazendo um trabalho de muito fôlego, de muita personalidade no São Paulo Futebol Clube, e parabéns aos devotos que empurraram o time no templo, que foram lá no tal Horto também empurrar o São Paulo e que eram 18 milhões de olhos assistindo pelas telas de TV em todo o mundo a essa classificação sensacional do clube das 3 mais lindas cores do mundo, porque ninguém dava nada nesta Libertadores da América. É o que eu tinha a dizer depois do jogo Atlético Mineiro 2, São Paulo 3, no cômputo geral. Agora venha quem venha. Se houver um choque argentino lá com vitória do Rosário, né, neste jogo que o Rosário faz contra o Atlético Nacional, melhor, porque aí jogam Rosário e Boca, e o São Paulo enfrenta o vencedor de Pumas e Independiente del Valle. Mas se o Rosário não vencer, então não faz mal, que venha o Atlético Nacional mesmo, e depois o São Paulo enfrenta quem ficar lá, entre Pumas, Independiente del Valle, entre Nacional, entre Boca. Aí vamos ver, né? Se enfrentar o Boca também não faz mal, porque se o Boca é grande, o São Paulo também é grande. Sejam todos felizes, estamos todos caindo de glória. Domingo, o São Paulo enfrenta o Internacional no Templo Sagrado do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, e o templo vai estar lotado de novo, porque nós vamos abraçar esse time classificado para a Copa Libertadores da América. Vai haver uma pausa para essa competição que envolve seleções, não é? E depois o São Paulo volta para disputar a fase mais aguda, a fase semifinal, porque o São Paulo já é um dos 4 melhores clubes da América. Vamos continuar torcendo e não vamos desfazer a nossa corrente inquebrantável de fé. Vai de arrest, que a nossa inabalável fé te empurra. Sejam felizes e paz, meus iguais. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.